Em 5 segundos, a informação chega no seu rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Atenção, ouvintes da Rádio Prata FM 98,1 e Rádio Planeta FM de Pirajuba 87,9. A partir de agora, tem Jornal da Região. Interligando as cidades da região através da notícia. Apresentação: Gil Martins. Toda segunda e quinta-feira você fica por dentro das notícias locais, nacionais e internacionais. Utilidade pública, política, esporte, polícia e muito mais. Jornal da Região. Linha direta com o ouvinte. Olá, queridos ouvintes da cidade de Prata, de Pirajuba, de todo o Triângulo Mineiro. Está chegando no seu rádio e também na sua internet o nosso Jornal da Região. 8 anos levando informações para todos vocês, sempre aqui na apresentação e produção minha, Gil Martins. Hoje é quinta-feira, 14 de julho de 2022. Hoje é Dia Mundial do Hospital, Dia Mundial da Liberdade, Dia do Propagandista Farmacêutico. A você que está aniversariando hoje, parabéns, felicidades aí pelo seu aniversário hoje. Que seja um dia de paz, de saúde, de muitas alegrias. E a frase para você, aniversariante do dia, é o seguinte: evoluir é reconhecer nossos erros, não para consertá-los, mas para não repeti-los. Atendendo aqui a alguns ouvintes que nos pediram aí durante a semana, para pronunciar no jornal sobre a notícia dos 3 funcionários públicos que foram presos na sexta-feira, dia 8, por suposto peculato praticado em diversos comércios da cidade. Como a gente não tem a notícia, oficial, o boletim de ocorrência, a gente explica, para os ouvintes que a gente não pode divulgar, sem ter aí a certeza, da fonte da notícia. Por isso que a gente não divulgou nem mesmo os nomes, das pessoas. A divulgação irrefletida de notícias falsas pode sim ser crime. Bem, por isso é recomendável cautela, especialmente pela verificação de fontes e averiguação dos fatos ao divulgar quaisquer informações que nos chegam aqui pelas mídias sociais, através de boatos na cidade do Prata. Por isso que o jornal tem a confiança, porque aqui a gente não fala boato, só fala o que tem realmente seriedade na divulgação, principalmente quando é boletim de ocorrência policial. Divulgar notícia falsa no jornal que possa distorcer, alterar ou corromper a verdade sobre informações relacionadas à saúde, segurança pública, à economia nacional ou processo eleitoral, ou que afeta interesse público relevante, tem uma pena, a detenção é de 6 meses a 2 anos e multa se o fato não constituir crime mais grave. Então tá aí explicando, aos ouvintes que pediram pra gente divulgar, sobre essas prisões aí aqui na cidade do Prata e divulgar nomes. A gente só divulga aquilo que realmente tem a origem da notícia, o boletim de ocorrência. Agora no Jornal da Região, as manchetes do dia. O Jornal da Região começa agora com as manchetes de hoje. Destaque do dia: FAENG seleciona produtores para projeto de recuperação de pastagens na região. Destaques nacionais de hoje: Sul e Sudeste do Brasil devem sentir impactos da frente fria. Cresce o consumo de bebidas e drogas por adolescentes. Contas de luz terão redução média de 5,2% em 8 estados. No final do primeiro bloco vem um boletim da Covid em nossa região e em todo o Brasil. No segundo e último bloco do Jornal da Região vem os destaques regionais. Prata, vem aí na ONG Ação Bem Viver a palestra sobre o Dia Internacional da Mulher Negra. Frutal, idoso suspeita que o próprio filho tenha furtado chácara em Frutal. Uberlândia, mulher é morta pelo marido na frente do filho em Uberlândia. Uberaba, estudante do IFTM em Uberaba ganha bolsa de intercâmbio para a Índia. Ituiutaba, trânsito é liberado na BR-365 em Ituiutaba após acidente entre 5 veículos. Tupaciguara, adolescente morre após receber descarga elétrica no portão da casa do vizinho em Tupaciguara. Patos de Minas, criança de 1 ano morre com leishmaniose em Patos de Minas.
E no final, nas rapidinhas, destaque para a Guarda Mirim de Pirajuba. E no final do Jornal da Região vem a reflexão do dia. Depois das manchetes de hoje, agora sim, tem início o nosso Jornal da Região. A apresentação, Gil Martins. Estamos iniciando mais um Jornal da Região. Que você tenha uma ótima quinta-feira, você no trabalho, você que está descansando, você amigo do volante, você do sítio, da fazenda. É bom estarmos juntos mais uma vez na sintonia da notícia. Jornal da Região. Apresenta agora o destaque do dia. Vamos agora para o destaque do dia. FAENG seleciona produtores para projetos de recuperação de pastagens na região. O Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, iniciou a segunda etapa de seleção de produtores rurais para participarem do projeto que fornecerá insumos e mudas para a recuperação de pastagens e passivos ambientais. A primeira etapa envolveu apenas pecuaristas de corte de leite de 5 municípios do Triângulo Mineiro. Agora a seleção foi ampliada para outros produtores rurais, especialmente de grãos, e as reuniões serão realizadas nos municípios de Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba. Informação com credibilidade. Toda segunda e quinta-feira, Jornal da Região. Jornal da Região. Apresenta agora os destaques nacionais e internacionais. Destaques nacionais chegando aqui no Jornal da Região. Sul e Sudeste do Brasil devem sentir impactos da frente fria. A reportagem é de Norberto Notari. A frente fria que chegou ao Brasil na última terça-feira provocou impactos principalmente na região Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são estados que ainda sentem os efeitos com as chuvas e frio. As temperaturas nestas regiões caíram para baixo dos 20 graus e próximo de 15 no sul do país. Aliás, essa região sentiu os efeitos da frente fria com chuvas e rajadas de vento, como detalha o meteorologista do INMET, Mamed Luiz Melo. O impacto mesmo dessa frente fria foi mais lá para a região sul em termos de chuva, rajadas de vento e também temperatura. Para a região sudeste, hoje o sudeste praticamente vai sentir na parte leste da região, entre o leste de São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro, até mesmo o sudeste de Minas Gerais, é que sentiu o efeito desse ar mais frio. O meteorologista entende que esse clima não deve produzir geados, o que tranquiliza a vida dos agricultores. O próximo frio que deve chegar é mais para o final de semana, e esse vai atingir de novo a região sul e também o leste aí da região sudeste novamente, onde a temperatura vai cair. Como não tem ainda previsão de geada para a região sudeste, ainda não afeta aí os agricultores. De acordo com o Mamed Luiz Melo, o tempo muda já nesta quinta-feira, mas o país deve sofrer uma nova frente fria já no final de semana. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Cresce o consumo de bebidas e drogas por adolescentes e como tem aumentado, principalmente o consumo de bebidas aí pela juventude. Garotos e garotas, de 12, 13, 14 anos agora bebendo pinga, como se fosse água, viu? A reportagem é de Priscila Mendes. Mesmo antes da pandemia, os jovens brasileiros já estavam se cuidando menos e se expondo a mais riscos, é o que revela os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estudo, feito com 159 mil alunos do 9º ano do ensino fundamental das escolas pública e privada em todas as capitais brasileiras, comparou informações das pesquisas realizadas entre 2009 a 2019 e nos últimos 10 anos destacou que houve um aumento no consumo de álcool e drogas e uma redução significativa no uso de preservativos, como destaca Marco Andreazzi, gerente da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. A experimentação de bebida alcoólica teve um aumento, passando de 52 para 63. Ele é mais intenso entre as meninas, que saíram de 55% em 2012 para 67,4% em 2019. Para os meninos, o indicador foi de 50,4% em 2012 e 58,8% em 2019. O uso de drogas também subiu, mas passou de 8,2% em 2009 para 12,1% em 2019. É uma preocupação crescente.
Quando o assunto é sexualidade, a taxa de iniciação sexual das meninas antes dos 14 anos aumentou de 16,9% para 22,6% entre 2009 e 2019, enquanto a dos meninos caiu de 40,2% para 34,6%. Já o percentual de quem usou camisinha na última relação sexual caiu de 72,5% em 2009 para 59% em 2019, um índice preocupante. Para a especialista em educação Jaqueline Caixeta, a experimentação faz parte da curiosidade da adolescência, mas falta orientação por parte dos pais. Os adolescentes têm cada vez mais experimentado, as drogas lícitas e ilícitas. Infelizmente, faz parte da adolescência, experimentar as coisas. O que acontece hoje em dia é uma falta muito grande de orientação dos pais mesmo. Então, eles não sabem até que ponto ir com o adolescente, até que ponto falar não. E aí vão perdendo o controle disso. A vida sexual dos adolescentes tem começado por volta dos seus 12, 13 anos. Isso é uma coisa que vem culturalmente avançando com a sexualização da infância. Elas começam a ter as relações sexuais mais cedo possível, elas cresceram nessa sexualização do corpo, tem um culto ao corpo, mas não tem uma noção do que seja o respeito ao corpo. Agência Rádio Web, produção e reportagem Priscila Mendes. E atenção, notícia boa, contas de luz terão redução média de 5,2% em 8 estados. A reportagem de Rafaela Martínez. A diretoria da ANEEL aprovou nesta terça-feira a revisão tarifária extraordinária de 2022 nas contas de luz de 10 distribuidoras de energia. O impacto médio estimado para o Brasil é de uma redução de 5,2% do valor pago pelos consumidores residenciais. Os reajustes foram revistos em função da Lei nº 14.385 de 2022, que determinou a devolução de valores de tributos recolhidos a mais pelas prestadoras do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. A diretora-geral interina da ANEEL, Camila Figueiredo Bonfim Lopes, destaca que os valores serão individualizados. Depende muito dos montantes envolvidos em cada distribuidora, do momento em que essas ações foram instauradas pelas distribuidoras. Então, o impacto é diferenciado por distribuidora e algumas a gente viu aqui que tem um impacto superior a 8%. Então, não é uma redução pequena, não. É bastante significativa, tendo em vista os resultados dos reajustes tarifários que a gente tem observado no ano de 2022. Com a readequação, a partir de amanhã, as novas tarifas praticadas pela Energisa Borborema terão efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,26% e os da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade de menos 4,88%. Já os consumidores da Companhia Energética de Pernambuco perceberão uma redução de menos 4,7% e os da Energisa Sergipe de menos 4,47%. Consumidores da Enel Energia Rio terão redução de menos 4,22% e os da Enel Distribuição Ceará de menos 3,01%. Da mesma forma, o consumidor residencial da CPFL Paulista poderá perceber a redução de menos 2,44%, da CPFL Santa Cruz de menos 2,32% e da Neo Energia Coelba de menos 0,5%. Ao todo, há um saldo de cerca de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martínez. O Jornal da Região apresenta agora o boletim da Covid-19 em nossa região, em Minas Gerais e o número atual em todo o Brasil. Boletim epidemiológico da cidade de Pirajuba do dia 11 de julho. Casos positivos, 1.345 em tratamento domiciliar, 8 suspeito nas últimas 24 horas, 6. Óbitos, 28 em isolamento domiciliar, 17. Resultado de testes negativos, 3.299. Curados, 1.309 em Pirajuba.
Na cidade de Ituiutaba, boletim do dia 13 de julho. Notificados na cidade 86.155, ativos 320, curados 34.594, confirmados 35.434, descartados 50.911. Óbitos em Ituiutaba, 520 óbitos. Vamos agora para o número em Minas Gerais. Número de casos, 3.725.061. Óbitos em Minas Gerais, 62.464. Casos confirmados de Covid-19 em todo o Brasil, 33.076.779. Óbitos em todo o Brasil, 674.482. A boa notícia, casos recuperados em todo o Brasil, 31.414.937. Em acompanhamento em todo o país, 987.360. Dados fornecidos pelo site covid.saude.gov.br e também pelo site conas.org.br. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, trazendo aí a segunda parte do Jornal da Região com os destaques regionais. Você ouviu no primeiro bloco do Jornal da Região o destaque do dia. Os destaques nacionais e internacionais. E o boletim da Covid-19. Voltamos daqui a pouco com o último bloco do nosso jornal, trazendo os destaques da nossa região. Jornal da Região. Apresentação: Gil Martins. Interligando as cidades da região através da notícia. Apresenta agora os destaques da nossa região. O Jornal da Região está no ar toda segunda e quinta-feira no seu rádio e na sua internet. Para participar do nosso jornal, mande a sua sugestão, sua crítica, seu elogio para a sua cidade de Prata, Pirajuba e região. Nosso e-mail é contatojornaldaregião@hotmail.com. Vamos agora para os destaques regionais desta quinta-feira, hoje dia 14 de julho. Prata. Vem aí, na ONG Ação Bem Viver, a palestra sobre o Dia Internacional da Mulher Negra. Acontecerá no dia 25 de julho, a partir das 18h30 em Prata, na ONG Ação Bem Viver, na rua Major Pedro José Bernardes, 65, no bairro Cruzeiro do Sul, a palestra sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, com o delegado Fábio Ruz. Confira o convite. Hoje estou aqui para fazer um convite muito especial para você que é morador do Prata e de toda a região. No dia 25/7 estaremos na ONG Ação Bem Viver para debatermos um tema extremamente relevante nos dias atuais. Falaremos da importância da mulher na sociedade moderna. Diga não à violência, diga não ao racismo. E na oportunidade ainda falaremos da situação do médico que teria estuprado uma mulher durante a situação de parto. O Dia da Mulher Negra. Essa data relembra o Marco Internacional de Luta e Resistência da Mulher Negra para reafirmar a necessidade de enfrentar o racismo e o sexismo vivido até hoje por mulheres que sofrem com a discriminação racial, social e de gênero. Frutal. O idoso suspeita que o próprio filho tenha furtado chácara em Frutal. Um idoso que mora em uma chácara na área rural de Frutal disse que saiu para ir a São José do Rio Preto em uma consulta médica e, quando retornou, percebeu a falta de 20 litros de etanol, 15 refrigerantes de 1 litro e 2 porcos. A vítima suspeita que o próprio filho dele seja o autor do crime, já que o rapaz é usuário de entorpecentes e já cometeu outros furtos no local. Tá aí mais uma vez o que causa a droga, né? Começa a roubar, furtar, tudo para dar conta, né, de manter o seu vício. Uberlândia. Mulher é morta pelo marido na frente do filho em Uberlândia. Kellen Cássia Cardoso de Melo, de 35 anos, foi morta a facadas pelo marido Diego Mendes Piretti, na frente do filho de 8 anos, na noite de terça-feira, dia 12, em Uberlândia. Um vídeo mostra o momento em que ele sai de carro do prédio onde morava levando o filho. Diego foi preso pela Polícia Militar por volta da meia-noite em Cachoeira Alta, interior de Goiás, distante a cerca de 300 quilômetros do local do crime. Kellen Cássia foi morta em um apartamento localizado na rua Américo Sepe, no bairro Brasil, em Uberlândia. A cunhada da vítima
encontrou o corpo e acionou a polícia militar. Wellen já havia sido sequestrada por Diogo em maio de 2020 com a ajuda de comparsas. Na época, ela estava separada dele. Ele chegou a ser preso por este crime. Uberaba. Estudante do IFTM em Uberaba ganha bolsa de intercâmbio para a Índia. Um estudante de 16 anos ganhou uma bolsa de 100% gratuita de intercâmbio para a Índia. Arthur Costa Pereira é estudante do Instituto Federal do Triângulo Mineiro IFTM em Uberaba e presta o curso técnico de computação gráfica. Seu embarque deve acontecer na próxima semana. Arthur conta que a oportunidade veio através do próprio instituto, que repassou a chance do jovem poder estudar por 4 semanas no país do continente asiático. Basicamente, no começo do ano eu recebi um e-mail do setor de internacionalização do IFTM, me incentivando a participar de uma oportunidade de bolsas de intercâmbio pela AFS Intercultura Brasil, explica ele. Ituiutaba. Trânsito é liberado na BR-365 em Ituiutaba após acidente entre 5 veículos. Mais um grave acidente em nossa região. Após ficar totalmente interditada por cerca de 6 horas, o trânsito foi liberado no quilômetro 746 da BR-365 em Ituiutaba, segundo a Ecovias do Cerrado, concessionária que administra a rodovia. Os 2 sentidos da via ficaram fechados entre 8h20 e 13h55 devido a um acidente envolvendo 5 veículos registrados na manhã da quarta-feira, dia 13. A colisão ocorreu após uma carreta não parar em um trecho onde é realizado obras na pista e atingir os veículos. Conforme o Corpo de Bombeiro, o trânsito estava sendo realizado no sistema Pare e Siga em função dos trabalhos de recuperação asfáltica, próxima à ponte do Córrego dos Pilões. A carreta carregada com 35 toneladas de adubo seguia no sentido Monte Alegre de Minas para Ituiutaba, quando não parou e atingiu os demais veículos. Tupaciguara. Adolescente morre após receber descarga elétrica no portão da casa do vizinho em Tupaciguara. A Polícia Civil investiga a morte de um adolescente de 13 anos que morreu na última quinta-feira, dia 7, ao ser atingido por uma descarga elétrica no portão da casa de um vizinho em Tupaciguara. A vítima é João Paulo Fernandes Silva. Conforme a Polícia Militar, uma ligação clandestina instalada próxima ao portão eletrificou toda a estrutura e, ao encostar na ligação com fios desencapados conectados diretamente a um portão de energia, João Paulo recebeu o choque. Ainda conforme a polícia, o proprietário do imóvel de 71 anos disse que estava reformando a residência e fez a ligação irregular para utilizar o equipamento elétrico da obra. Mas familiares contestam a versão, alegando que os fios serviriam para afastar crianças e possíveis ladrões que quisessem invadir o imóvel. Patos de Minas. Criança de 1 ano morre com leishmaniose em Patos de Minas. Uma menina de 1 ano e 11 meses morreu com leishmaniose em Patos de Minas. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a vítima ficou internada por 8 dias e morreu no dia 7 de julho. Nesta quarta-feira, dia 13, a Prefeitura divulgou que o Hospital Regional Antônio Dias recusou receber a criança durante o processo de transferência, admitindo a paciente apenas no dia seguinte. Em nota divulgada pela Prefeitura, foi informado que a criança deu entrada na unidade de pronto atendimento no dia 29/6. Ela estava com febre há 3 semanas, dor abdominal e manchas pelo corpo. Exames indicaram que a vítima estava com anemia, leucopenia e plaquetopenia. Ainda na UPA foi colhido material para confirmar a suspeita de leishmaniose, sendo o resultado positivo conhecido no dia 6 de julho. Jornal da Região apresenta Rapidinhas do Dia. Chegamos agora nas rapidinhas do Jornal da Região. Peruanos são presos em Uberaba, suspeitos de furtos em Uberlândia. A Polícia Militar encontrou entre os itens mochilas, eletrônicos e celulares no carro em que eles estavam. O Centro de Aconchego ao Idoso, em Pirajuba, recebeu a visita de 15 jovens integrantes da Guarda Mirim de Pirajuba, que na ocasião foram acompanhados pela terapeuta ocupacional Regina de Freitas e pela Amanda, que é coordenadora da Guarda Mirim de Pirajuba. Após rumores de cancelamento, o secretário de Agricultura de Ituiutaba confirma a contratação do artista Gustavo Lima na Expopec 2022. Transportadora assina protocolo de intenção para se instalar em Frutal e deve gerar 50 empregos diretos. Jornal da Região e a reflexão do dia. Chegamos ao final de mais um Jornal da Região e, como sempre, chega agora também a reflexão do dia.
A vida é passageira. Ou fazemos nosso melhor agora, ou nos preparamos para nos arrependermos depois. O Jornal da Região teve a produção e apresentação minha, Gil Martins. Hoje, quinta-feira, 14 de julho de 2022, Dia Mundial do Hospital, Dia Mundial da Liberdade, Dia do Propagandista Farmacêutico. E a você que está aniversariando hoje, parabéns, felicidades pela sua novidade, que seja de paz, de saúde, de muitas alegrias. Um grande abraço para você de Prata, Pirajuba e região. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana. A gente volta na próxima segunda-feira com a primeira edição da semana do nosso Jornal da Região. As rádios Prata FM e Planeta FM apresentaram o Jornal da Região. Apresentação Gil Martins. Toda segunda e quinta-feira no seu rádio e na sua internet. Faça parte do nosso jornal. Envie sua sugestão para o nosso e-mail. Contato jornaldaregião@hotmail.com. Obrigado pela audiência. Voltamos na próxima segunda-feira.